Meus irmãos, minhas irmãs, então na semana passada nós encerramos a quarta semana do tempo comum e nós meditamos o Evangelho dia após dia, pelo menos aqui de segunda a quinta nós meditamos, na sexta e no sábado não teve a meditação do Evangelho, mas nós vamos falar sobre a liturgia que a igreja nos propôs na sexta e no sábado, no vídeo de hoje também, para a gente fixar bem toda essa semana e fixando bem, deixando ser transformado pela palavra de Deus, a gente entre nesta quinta semana ainda mais disposto a amar ao Senhor e servi-lo. Então, na segunda-feira da quarta semana do tempo comum, dia 2 de fevereiro, nós celebramos a apresentação do menino Jesus no templo. Então, a apresentação do Senhor. Ele que foi levado 40 dias após o seu nascimento ao templo. E lá ele fez aquele encontro, teve aquele encontro com o profeta Simeão, com a profetisa Ana, e foi dito, à Sagrada Família, que este menino seria luz para todos os povos, luz para todas as nações. Então, uma mensagem de grande esperança para nós. Primeiro porque veio para nos iluminar, não apenas para iluminar o povo de Deus, aquele povo que tinha descendência de Abraão, das 12 tribos de Jacó, nas 12 tribos de Israel, mas também para nós que não éramos povo de Deus até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também seremos iluminados e somos iluminados. Então, um exercício para nós deixarmos ser iluminados por nosso Senhor Jesus Cristo, fonte de toda a luz, para então, com essa luz em nós, nós podemos iluminar os outros, A gente colocar esta luz a serviço do nosso próximo. Então, isso a gente meditou na segunda-feira. Na terça-feira, no dia 3, de fevereiro, Jesus realiza 2 milagres. Então, nós meditamos a cura da mulher hemorroíça, aquela mulher que padecia de uma hemorragia havia 12 anos e estava piorando cada vez mais. E também Jesus ressuscita a filha de Jairo, estava morta, Jesus foi lá e ressuscitou ela. Talitá, cum, levanta-te, Disse para a menina e a menina se levantou. E nós fizemos um link, a postagem que nós fizemos foi um carrossel recordando a intenção de oração do Papa Leão XIV para este ano, para este mês de fevereiro, para a gente rezar pelas crianças com doenças incuráveis. Então a gente recordou no Evangelho Jesus que ressuscitou a filhinha de Jairo, mas também a gente pediu oração pelas crianças com doenças incuráveis, para que elas sejam curadas, Pedindo a intercessão, inclusive, de São Brás, bispo e mártir, que cuja memória nós celebramos neste dia, pedindo a intercessão para que alcance de Deus a cura para essas doenças dessas crianças, ou ao menos que capacite elas, que dê as virtudes, dê as disposições para elas suportarem este momento de provação. E não só elas, também as suas famílias que padecem junto com essas crianças que sofrem de doenças incuráveis. Então nós meditamos isso na terça-feira. Já na quarta-feira, Jesus ele vai para Nazaré e os seus conterrâneos, lá da sua cidade, eles se admiram com a sabedoria de Jesus, com o conhecimento de Jesus, com os sinais de Jesus. Porém, ao mesmo tempo que eles se admiram, eles também se escandalizam. Não é esse aquele que era o carpinteiro, filho de José? Ou seja, eles têm muita dificuldade de crer que aquele homem simples, na sua simplicidade, na sua humildade, que exerceu a profissão, que brincou com eles ali durante toda a sua infância e aí trabalhou ali na sua vida adulta, que aquele homem pode ser o Messias. Então eles não creem em nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso, nós também somos convidados, somos exortados. Nós precisamos, diferente dos conterrâneos de Jesus, crer que ele é sim verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Aquele homem simples, aquele homem humilde é o Verbo encarnado de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que veio
armar a sua tenda entre nós, que fez-se igual a nós em tudo, exceto no pecado, derramou o seu sangue para a nossa salvação, para a redenção da humanidade. Então este foi o evangelho que nós meditamos na quarta-feira da semana passada. Já na quinta-feira, nós meditamos Jesus que chama os 12 apóstolos e os envia em missão 2 a 2. E não só isso, ele já orienta eles, vocês não vão levar dinheiro, não vão levar bolsa, não vão levar 2 túnicas, vocês nem vão ser bem recepcionados. Jesus alerta, fala para eles, não é porque eu estou enviando vocês que vocês vão ser bem recepcionados onde vocês forem, não. Nos lugares que vocês não forem bem recepcionados, que vocês sacudam o pó dos seus pés, para que esse pó seja testemunha contra aquela cidade que não vos acolheu. Então isso também é para nós um motivo, né, que nós meditamos, para nós confiarmos na providência divina. O próprio Jesus diz, não leve bolsa, não leve dinheiro, não leve sacola, não leve 2 túnicas, ou seja, confiança na providência divina. Deus proverá. Desapego do conforto, desapego das coisas do mundo. E não só isso, também nos encoraja que muitas vezes nós vamos pregar o evangelho, nós vamos sair de 2 em 2, ou vamos sair para pregar o evangelho na nossa comunidade, para serviço da nossa comunidade, e muitas vezes não seremos bem recepcionados. Não é porque estamos fazendo algo por Deus, né, que nós vamos ser bem aceitos. O próprio Jesus nos diz, né, eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Poxa, o caminho para seguir Jesus não é um caminho fácil, mas ele chama-nos todos a termos uma plena confiança na sua misericórdia. Ele que sustenta todo o universo, toda a humanidade, então não tem por que nós não confiarmos na sua palavra. E nesse dia também pedimos a intercessão de Santa Águeda, Virgem e Mártir, para conservarmos, nos conservarmos na pureza, permanecermos firmes na fé, não nos abatermos diante das dificuldades, diante das rejeições, diante da falta de conforto, não desanimarmos. Isso na quinta-feira. Na sexta-feira, então, já inicia o evangelho que nós não meditamos aqui no Instagram, mas é o evangelho em que Herodes, ele manda cortar a cabeça de São João Batista, porque esse foi um pedido, após ele ter sido seduzido por Herodíades, ela pede a cabeça de João Batista e ele vai lá e confirma, vai buscar a cabeça de João Batista. Então olha aqui, por João Batista, defender a verdade, defender que aquele casamento de Herodes era ilegal, porque aquela mulher não era a sua mulher legítima, ele defendendo a verdade tem a sua cabeça cortada. E também, neste dia, nós celebramos a memória de São Paulo Miki e companheiros mártires, mártires que evangelizaram no Japão e por defender a verdade, se recusaram a negar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, também foram martirizados, muitos deles, se não todos, foram crucificados, e nos chama a nós meditarmos a importância de defendermos a verdade. Uma vez que nós encontramos essa verdade, a gente não pode simplesmente guardar para nós, a gente precisa defendê-la, a gente precisa vivê-la, é encontrar uma verdade para amá-la, encontrar uma verdade para vivê-la, E pedimos a intercessão, então, de São Paulo Miki e companheiros mártires para defendermos essa verdade. E essa verdade é uma pessoa, é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos deixar que o Senhor nos transforme, configure o nosso coração ao seu sacratíssimo coração. E no sábado, para finalizar a quarta semana do tempo comum, Jesus, ele está lá com seus discípulos, os discípulos estão fadigados, eles mal tinham tempo para comer, como diz no Evangelho, e eles se recolhem na barca para atravessar para o outro lado da margem. A multidão, reconhecendo eles, ela se antecipa e vai para o outro lado da margem e espera Jesus e os seus apóstolos chegarem lá.
E quando eles chegam lá, mesmo fadigados, mesmo o Senhor falando, vocês precisam ter um momento de descanso, um momento de deserto, ele tem compaixão daquela multidão, porque elas eram como ovelhas sem pastor. Então, mesmo esgotados, quantas vezes, né, a gente pode meditar, extrair desse evangelho, quantas vezes nós nos esgotamos, né? Nós dedicamos o nosso tempo, a nossa atenção, mas por um bem maior, pelo reino de Deus. O próprio Jesus estava esgotado, mal tinha um tempo para comer, mas o que ele faz? Ele levanta e vai ensinar aquela gente, vai ensinar aquela multidão. Ensinou-lhes muitas coisas, diz o Evangelho. Nós também tomemos como exemplo o Mestre, que mesmo fadigado, mesmo cansado, mesmo precisando ali de um tempo de recolhimento, ele viu que aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor e se colocou novamente à disposição delas, se doando, se sacrificando, derramando o seu suor. Que nós também tenhamos essa força, né? Peçamos ao Senhor que nos dê essa força. Senhor, sem ti nada podemos fazer. Então, peçamos ao Senhor que nos dê essa força, que nos capacite, nos dê uma boa intenção para que nós possamos ser luz, evangelizar e nos doarmos, tomando por exemplo o Mestre, que se doou inteiramente por amor a nós. Então era esta a meditação para esta semana, quarta semana do tempo comum, e que nós entremos bem nesta quinta semana. Amém.